Meus caros, nós estamos adentrando a segunda semana do ano de 2024. E como eu disse e repito, o ano de 2024 vai ser um ano difícil, porque nós temos um governo federal em que tem muitas incongruências. Mas existe também uma oposição a ser refletida e analisada. E qual é o papel da oposição dentro do regime democrático e qual é o papel dela no que tange a questão teórica de ser uma oposição? Oposição, ela é o elemento crítico de qualquer governo. Ser oposição não significa que você seja inimigo de quem está na situação, mas tem um posicionamento analítico, reflexivo, crítico, e você então vai fazer apontamentos. Mas esse apontamento crítico ele não pode beirar ao sensacionalismo, ele tem que ser um apontamento exatamente propositivo. A oposição bolsonarista no governo Lula é uma oposição ineficaz, não serve para rigorosamente nada. E vejamos bem uma coisa, nós temos uma composição no Congresso que nós temos a situação, a oposição bolsonarista e o centrão fisiológico, que sempre vai estar de quem está no poder, quem está ao lado de quem vai estar sentando no poder. No caso, hoje, o centrão está com o PT, mas até o verão passado, literalmente esteve ao lado do Bolsonaro. Então nós temos, na verdade, uma disputa entre dois clãs que não leva a lugar nenhum. E agora, o que nós temos percebido? É que a oposição bolsonarista está fazendo aquilo que ela criticava no caso da CPI da pandemia. A CPI que eles intitulavam de CPI do circo. E talvez a última grande CPI que nós tivemos foi justamente a CPI da pandemia durante o governo Bolsonaro. Comissões parlamentares de inquérito são instrumento de minorias. Muito embora, em termos de quantidade de parlamentares, os bolsonaristas não são tão minoria, pelo contrário, acho que minoria, na verdade, é a situação, tem sido usado CPIs para fazer um seu verdadeiro espetáculo circense. No caso da Choquei, sim, nós temos que analisar, tem que ser investigado, tem que ser apurado. Mas não é uma CPI bolsonarista que vai fazer com que se descubram as ligações eventuais, enfim, da Choquei com o governo federal, ou outros desvios de outros grupos também, ou outros que a empresa que está por trás da Choquei aí, desses perfis, no caso, infiltra aí informações falsas e tudo mais. Não vai ser uma CPI nos moldes bolsonaristas, que não estuda, que não analisa, que vai fazer todo um espetáculo que vai fazer com que resolva esse problema e que se coíba essas coisas, essas práticas. No caso da CPI da Choquei, existe uma família enlutada e existe pessoas que estão machucadas. E eu vejo bolsonaristas sambando em cima do caixão dessa moça. E não é que a gente não tenha que falar da questão da Choquei, mas a gente tem que falar da questão da Choquei de uma maneira séria, honesta, que é uma coisa, aliás, que bolsonarista não sabe o que é. Fala dos outros, fala para os outros, mas não faz, até porque não sabe. E outra coisa, deixa bem claro para você aí, do outro lado, sou favorável, sim, a todas as CPIs. Acho que as casas legislativas têm que investigar. Mas a gente não pode instrumentalizar as CPIs como elemento de vendetta. Aliás, eu ouvia isso no governo Bolsonaro. Agora pode, agora a CPI pode ser usada para fazer manipulações. No caso da CPI da pandemia, não houve vendetta, houve justiça. Houve investigação sobre crimes cometidos por Bolsonaro e os seus asseclas. Infelizmente,
o resultado dessas apurações ainda não fizeram com que Bolsonaro pagasse o que ele cometeu. Mas ali, por exemplo, se detectou a compra de uma vacina inexistente e superfaturada, por exemplo. Só um dos elementos dessa CPI que a gente pode linkar aqui, e tem outras tantas situações ali apuradas naquela comissão parlamentar de inquérito, que, repito, que era chamada de CPI do circo, segundo os bolsonaristas. Eu acho que a CPI do circo vai ser essa. Só que é um espetáculo muito triste, que envolve o quê? A não apuração de um caso que realmente tem que ser apurado, né? A espetacularização de uma dor muito grande, que é de uma família enlutada, de uma moça que foi suicidada, e talvez, né, a não responsabilização de quem tem que ser responsabilizado. Isso também remete ao caso da CPI envolvendo Júlio Lancelotti. Olha, Júlio Lancelotti tem posições políticas tanto diferentes das minhas, embora ele seja uma pessoa de pensamento progressista, né? Mas ele sim, ele tem uma identificação com o PT, ele tem uma identificação com o Boulos, eu não tenho. Tudo bem, mas eu jamais vou negar o trabalho social deste homem que vai aos Invisíveis de São Paulo, que conversa com os Invisíveis de São Paulo, que ampara os Invisíveis de São Paulo, e que agora, né, é convocado para uma CPI exatamente por uma questão meramente política eleitoral. É esta a situação. E é uma perseguição, porque os cristãos bolsonaristas são aqueles que cuidam muito do calendário de costumes das pessoas, mas não se preocupam em fazer nada pelo próximo. E isso lhes causa inveja. Porque, aliás, como todo recalcado, a inveja os consome, os corrói. E efetivamente, meus caros amigos, nós precisamos dizer a verdade. Precisamos desmentir estes mentirosos de plantão, porque assim o é. E é bom lembrar, gente, e é bom ressaltar também que CPI não pode ser instrumento de vendetta, e não é. Ele é um instrumento de investigação das casas parlamentares. CPI não condena, mas traz provas, junta provas, traz considerações, e estas provas são encaminhadas aos órgãos competentes policiais e também ao Poder Judiciário. Deputado não condena, não julga. Deputado legisla, que é uma palavra um pouco difícil, mas repito, deputado legisla, ou seja, ele vai lá e faz o quê? Ele cria leis, ele fiscaliza, ele aponta os erros para os órgãos competentes e usa esse instrumento da CPI para fazer isto. Portanto, meus caros, há uma deturpação do sentido de uma CPI por parte dos bolsonaristas, seja da Câmara Municipal de São Paulo, como também da Câmara Federal. Por quê? Porque essa gente deturpa tudo que está em sua volta. Esta é que é a realidade. E mais uma vez eu reforço a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, vítima de uma perseguição política. Agora, é claro que temos que investigar as ONGs, mas se é para investigar as ONGs que devem ser investigadas, nós também queremos investigação também das igrejas, porque há igrejas aí por aí, principalmente as igrejas neopentecostais, que arrecadam muito dinheiro, não pagam impostos e, inclusive, tem dinheiro para manter bancadas no Congresso Nacional. Da onde que vem esse dinheiro? Há de se investigar também. Mas será que estes que são tão paladinos da moral e da ética e da verdade querem que se faça essa investigação? Ou querem que isso vá para debaixo do tapete? Eis a pergunta que não quer calar.